Boa noite, queridos irmãos e irmãs oblatos, queridos irmãos e irmãs na fé. Sou o irmão André e estamos aí no na 11ª palestra da Escola do Serviço do Senhor, sobre a espiritualidade beneditina voltada aí para os leigos, né? Para os oblatos, para as oblatas e também para os leigos e leigas que querem conhecer essa espiritualidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós iremos falar sobre humildade e obediência, virtudes fundamentais beneditinas. Como todos os meses, eu sempre trago um tema para que a gente possa refletir sobre a espiritualidade de nosso Pai São Bento. Sejam todos bem-vindos aqui pelo nosso YouTube da Escola do Serviço do Senhor. Podem ir chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Então, o monaquismo beneditino, inspirado pelas práticas, né, de nosso pai São Bento, destaca aí a importância das virtudes fundamentais para a vida religiosa e para a convivência harmoniosa em comunidade. Então, dentre essas virtudes, a humildade e a obediência ocupam um lugar central, sendo consideradas não apenas essenciais para o crescimento espiritual, mas também para a construção de uma vida comunitária saudável, né? E para a realização plena aí do ser humano na fé cristã. Então, essa palestra, ela tem como objetivo explorar o conceito e a prática da humildade e da obediência na regra de nosso Pai São Bento, refletindo aí o seu impacto tanto no contexto monástico quanto na vida cotidiana dos cristãos, né, leigos e leigas, né, de nós oblatos e oblatas. Lembrando que a regra de nosso Pai, ela é para todos. Nós conseguimos colocá-la em prática em nossa vida. Então, a vida beneditina é organizada pela regra de São Bento, ela representa aí um caminho de busca pela santidade que fundamenta aí sua prática nas virtudes de humildade e obediência. São Bento, ao escrever sua regra, não apenas delineou aí a estrutura de uma vida dedicada a Deus, mas também estabeleceu os princípios que governariam as relações interpessoais dentro da comunidade monástica. A humildade e a obediência são vistas não apenas como virtudes secundárias, mas como condições primordiais para uma vida de oração, trabalho e contemplação. Então, essa palestra ela visa aí analisar nessas virtudes fundamentais como elas são entendidas e vividas na tradição beneditina. Lembrando que nosso pai São Bento, ele não escreve a regra primeiro e depois vive. Pelo contrário, ele primeiro vive para depois escrevê-la, né? Então ele já sabia, já tinha vivenciado tudo aquilo quando foi escrever a sua regra. Então, a importância da humildade e da obediência transcende o contexto monástico, alcançando também as esferas do cotidiano, né? Essa nossa sociedade contemporânea que vivemos, ela é marcada por um crescente individualismo e pela busca do sucesso pessoal. Frequentemente negligencia a centralidade dessas virtudes e a vida em comunidade. Então, em contraste, a regra de nosso pai São Bento, ela oferece um modelo de vida em que a pessoa é chamada a se submeter à vontade de Deus e ao serviço do outro, em um movimento que tanto favorece o crescimento espiritual quanto a construção de relações saudáveis, né? Então, essa palestra, ela traz
essas vivências, né? Para nós entendermos essas virtudes, né? Ah, que é aplicável, como nós já falamos, para todos os cristãos, seja aí no âmbito familiar, profissional ou social. Humildade na regra de São Bento. A humildade ela ocupa um lugar de destaque. Ela tem um capítulo para ser falado, né? Então, ela é considerada a base de todas as virtudes, né? O capítulo 7. Então, para São Bento, a humildade não se limita a uma virtude moral que visa a modéstia ou a ausência de orgulho, mas é um estado profundo de reconhecimento da própria condição diante de Deus. Então, um monge humilde reconhece sua fragilidade e dependência de Deus para alcançar a salvação. A humildade verdadeira, portanto, não é uma autoanálise negativa, mas um estado de espírito em que o ser humano se coloca em sintonia com a realidade de sua existência diante de Deus e do outro. Então, a regra ela descreve o processo de desenvolvimento da humildade em 12 degraus, né? Em 12 graus, né? Que são apresentados como etapas progressivas na nossa vida monástica, né? Então, cada degrau aí corresponde a uma forma mais profunda de entrega e disposição para seguir a vontade divina, passando desde a humildade no comportamento externo, como a forma aí de se vestir, se comportar, até a total rendição do próprio desejo, né? Alinhando aí a vontade do monge à vontade de Deus. Então, o primeiro grau da humildade, por exemplo, é viver é, diante de Deus, como se estivesse constantemente na presença divina, reconhecendo que nada pode ser feito sem a graça de Deus. A humildade beneditina não busca a autoanulação, a negação das qualidades pessoais do monge, do oblato, da oblata, da monja, mas a sua, vamos dizer, subordinação a Deus, sua reverência a Deus, né? Então, esse processo ele implica que o monge, o oblato, a oblata, a monja, se submeta a Deus buscando sua santificação por meio da humildade, ao invés de tentar afirmar sua vontade ou seu ego. Assim, a humildade ela é vivida no monaquismo por meio da obediência a Deus e à comunidade, em uma dinâmica aí de renúncia do ego em favor da harmonia e da comunhão. A obediência como prática da humildade no contexto comunitário. Então, na tradição beneditina, a obediência ela é vista como uma prática concreta da humildade. Então, São Bento dedica um dos capítulos mais extensos aí de sua regra à obediência também, né? Destacando sua importância aí como uma virtude central no monarquismo, né? A obediência, ao contrário da concepção muitas vezes autoritária ou passiva que se tem dessa virtude, é entendida como um ato de amor, né, e reverência à vontade de Deus, traduzida aí na autoridade do abade e da comunidade. Então, a obediência, segundo São Bento, ela deve ser vivida não de forma mecânica ou servil, mas com um espírito de prontidão e alegria. O monge o oblato, a oblata, a monja, que é verdadeiramente obediente, vê na obediência um meio de imitar Cristo que foi obediente até a morte na cruz, né? Como vemos aí na Bíblia. Obedecer, portanto, não é apenas seguir ordens, mas alinhar sua vontade à vontade de Deus e ao bem comum da comunidade. Então, isso envolve não apenas a obediência ao abade, mas também aos irmãos, em um ambiente de respeito mútuo e de solidariedade. Além disso, a obediência na regra de São Bento, ela não é um ato isolado, mas está intimamente ligada à vida em comunidade. A regra ensina que ao obedecer ao abade ou aos superiores, o monge está, na verdade, obedecendo a Cristo, reconhecendo a autoridade de Deus e colaborando na edificação da comunidade como um todo.
A obediência, assim, se torna uma prática espiritual que favorece a unidade e o crescimento de todos os membros da comunidade, promovendo a harmonia e a paz. São Bento também reconhece que a obediência ela deve ser acompanhada de discrição. Nem todas as ordens ou solicitações elas são igualmente válidas e o abade deve agir com sabedoria ao conduzir a comunidade. Então, a obediência, portanto, não significa uma aceitação cega, mas uma colaboração ativa e consciente com a liderança espiritual, que é sempre direcionada à busca do bem comum e da santidade de todos. E aí nós também vamos ver agora a inter-relação, né, entre a humildade e a obediência. Então, a humildade e a obediência, elas são virtudes que se complementam mutuamente aí na vida beneditina. A obediência como expressão prática da humildade, enquanto a humildade sustenta e dá sentido à obediência, né? Então, um monge, a monja, o oblata, a oblata, humilde, reconhece que sua vida não lhe pertence, mas que é dada a Deus. Então, ele submete a sua vontade à vontade divina, que se revela em sua obediência ao abade e à comunidade. A obediência, por sua vez, é o meio pelo qual a humildade é cultivada. Então, ao praticar a obediência, o monge aprende a renunciar ao seu ego e aos seus próprios desejos, aceitando o que Deus dispõe através dos outros. Da mesma forma, a humildade permite que o monge se submeta à autoridade de Deus e de seus superiores sem ressentimentos ou resistência, com uma disposição plena para o serviço. Então, ambas as virtudes, portanto, são integradas em um processo contínuo de crescimento espiritual e de santificação, que visa aí a transformação do monge em um ser mais semelhante a Cristo. E aí nós vamos falar sobre a humildade e a obediência na vida contemporânea, na nossa vida como oblatos e oblatas. Então, embora é, São Bento tenha sido escrito, né, tenha vivido escrito a sua regra aí no século sexto, sétimo, os princípios da humildade e da obediência, elas continuam a ser extremamente relevantes para o cristão moderno, né? Então nós vivemos em uma sociedade que valoriza a autonomia, o sucesso pessoal, o individualismo, características que frequentemente entram em conflito com a vida em comunidade, né? E com a disposição para servir aos outros. Não ouvimos mais o outro, não respeitamos mais a opinião do outro. No entanto, a prática dessas virtudes, elas podem ser uma resposta poderosa à fragmentação e ao egoísmo que marcam a sociedade, né, de hoje. No contexto familiar, por exemplo, a humildade e a obediência elas podem ser vividas no respeito mútuo e na disposição para servir o outro. Em vez de buscar o controle ou o poder, os membros da família podem se esforçar para praticar o amor e o serviço, reconhecendo que, assim como na vida monástica, a verdadeira felicidade está no abandono de si mesmo em favor do bem comum, né? Nós podemos ver isso no nosso contexto familiar. E no profissional, as virtudes da humildade e obediência, elas também podem ser praticadas ao buscar a cooperação e a harmonia em ambientes de trabalho, onde o individualismo frequentemente leva a disputas e a um clima de competição. A obediência à liderança com discernimento e a humildade no trato com os colegas são maneiras de contribuir para um ambiente mais colaborativo e justo. Então, para nós concluirmos essa nossa reflexão desse mês de novembro, né, que concluímos hoje, dia 30 de novembro, a humildade e a obediência são virtudes fundamentais, então, da tradição beneditina, não são apenas pilares da vida monástica, mas também orientações práticas para o viver cristão no mundo contemporâneo.
Então, São Bento, ao destacar essas virtudes, ele nos oferece um modelo de vida em que a verdadeira liberdade e o crescimento espiritual são alcançados não pela busca de poder ou controle, mas pela rendição e a vontade divina e pelo serviço ao próximo. Então, a humildade e a obediência, em sua expressão mais autêntica, tornam-se, portanto, não apenas um caminho para a santidade, mas também para a construção de um mundo mais harmônico e justo. Amém. Então, que possamos, como oblatos e oblatas beneditinos, como leigos e leigas, quem ainda não é oblato, viver a obediência e a humildade em conjunto. Nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, familiar, profissional, entre amigos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vivamos um santo advento, né? O advento, aquele vento que vem, o nosso Senhor Jesus, que está para chegar em sua humilde manjedoura na noite de Natal. Que tenhamos um tempo do advento bem forte e espiritual. Estou à disposição para vocês sempre, para tirar dúvidas, para conversarmos. Temos aí os nossos contatos. Tenhamos uma santa noite de sábado, neste 30 de novembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, festa de Santo André, meu onomástico de Oblato, que Santo André possa nos abençoar sempre. Amém.